Olá, terceiro ano, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bom, então hoje a gente vai dar continuidade aos números complexos. A gente vai começar então a ver a forma algébrica ali deles. Então, de início a gente vai ver eles no plano cartesiano, ou seja, aqui a gente tem um ponto P que tem coordenadas A para x e b para y. Aqui nesse caso, o valor no x representa a parte real dessa forma algébrica, né, desse número imaginário, desse número complexo, e b seria a parte imaginária. Beleza? Então, o ponto P é dado sempre com as coordenadas de A, que seria o número real, e B, um número que seria a parte imaginária, ok? Bom, então a gente vai começar a escrever a forma algébrica. Quando a gente tem, por exemplo, o ponto aqui A e B, a gente pode ter e escrever nesse sentido aqui, ó, A mais BI, onde o I seria, no caso que a gente já sabe, seria a raiz de menos 1, certo? Por isso que seria um número imaginário, né? Porque nos números reais a gente não tem quanto vale a raiz de menos 1, certo? A raiz quadrada de menos 1, né? Porque a cúbica a gente tem. Mas enfim. Bom, então quando a gente tem aqui ó, o número complexo z, ele vai ser sempre igual a A mais BI, sempre nesse estilo. O z, então, ele vai ser um número complexo qualquer, tudo depende dos valores de A e B, então, onde o A é a parte real e o B a parte imaginária. Então, a mesma ideia aqui, o A é a parte real e o B seria a parte imaginária, certo? Só para vocês verem, porque então eles podem dar o número complexo tanto na forma de par ordenado, quanto na forma algébrica aqui, né? Beleza? Bom, então a parte real a gente vai começar a representar aqui por re de z, ou seja, real, para a gente associar o real com o re, né? E a mesma ideia para a parte imaginária, a gente vai colocar o im de imaginária. Beleza? Bem simples. Por exemplo, aqui, trouxe três exemplos para a gente ver. Ó, o número complexo aqui é z igual menos 3 mais 5i. É para identificar, então, a parte real, ou seja, o re de z, ou o im de z. Então, aqui, a parte real está aqui, menos 3, e a parte imaginária é o que fica na frente do i, que nesse caso é 5, ok? Aqui não importa a ordem que tá, poderia aparecer 5i menos 3. A ordem dada ali não vai mudar, a única coisa é que a parte real é o número que fica sozinho e a parte imaginária é o número que fica junto com o i, ok? Nesse caso aqui, então, a parte real é menos 5 e a parte imaginária é 10. E nesse caso aqui, a parte real é 1 meio e a parte imaginária é 1 terço. Bom, aqui então, não importa se a gente pega número negativo, pega número positivo, fracionário, porque o A e o B, ou seja, os valores de A e B aqui, eles podem ser qualquer número real, ok? Pode ser uma raiz, pode ser que não, então pode ser um número inteiro, positivo, negativo, isso depende do exercício dado, beleza? Bom, então aqui a gente tem casos que podem acontecer. São três casos, tá? Então o número ele pode ser imaginário puro ou ele pode ser real, certo? Quando que o número ele vai ser imaginário? Ele vai ser imaginário quando o A e o B forem diferentes de zero. Ou seja, o valor que está sozinho, que seria o A, ele não vai poder ser zero, e nem o B, que seria o número que está na frente do i. Quando isso acontecer, seria imaginário. Como nesses casos aqui, todos eles são imaginários, certo? Quando que ele vai ser um número imaginário puro? Puro é só a parte imaginária, ou seja, a parte real não vai existir. Ou seja, o nosso A vai ter que ser zero, ok? Então, nesse caso, se aparecer, por exemplo, 0 mais 2i, ele vai ser um número imaginário puro, ou seja, ele vai ter só a parte imaginária dele, ele não vai ter o valor de A. Nesse caso, então, o A é igual a zero e o B é diferente de zero. Beleza? E quando e também pode ser um número real. Ou seja, o que é um número real? Um número sem a parte imaginária. Então, esses casos, ou vai ter os dois, ou vai ter
só a parte imaginária ou vai ter só a parte real. Então, nesse caso, o b tem que ser 0, né, para não ter a parte imaginária. Ok? Então, aqui ficou só z igual a 5. Beleza? Alguns exemplos aqui. Então, bom, aqui ele dá o número complexo é k menos 6, que seria a parte real, mais 7i, que seria a parte imaginária. O que o número precisa, então, para ter a parte, seu número real? Ele precisa que o b não exista, no caso, o b seja igual a 0, para ficar sem essa parte aqui, ok? Então, o b é igual a 0 e o a não pode ser 0. Então, nesse caso aqui, a gente vai só cuidar com essa parte aqui, ó. A gente não pode ser 0. Então, se a gente fazer k menos 6 diferente de 0, a gente vai ver que, então, o k não pode ser 6, ou seja, o k tem que ser diferente de 6. Porque se a gente botar aqui 6 menos 6 vai dar 0, ele não vai ser um número real. Ok? Nesse caso de baixo, quando a gente quer que ele seja um número imaginário puro, então o a aqui tem que ser 0, né? Então a gente já viu lá em cima que se fosse 6 daria 0. Então é a mesma ideia aqui, ó. K menos 6 igual a 0. Então o k não pode ser... o k tem que ser 6 para ser um número imaginário puro. Ok? Exemplo aqui embaixo. Bom, trouxe mais 2 exemplos aqui, tá? Bom, o número complexo aqui é k menos 2, que é, que é a parte real, mais 4i, que é a parte imaginária. Ele deve ser um número imaginário puro. Então, o que tem que acontecer? Se ele tem que ser um imaginário puro, ele não pode ter a parte real. Ou seja, o k menos 2 tem que ser 0. Ou seja, a parte real de z tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Ok? Nesse caso aqui, a gente já viu que a parte imaginária é diferente de 0. Porque é 4. 4 é diferente de 0. Então, a gente não precisa se preocupar com esse caso. A parte real, então, tem que ser igual a 0. Então, k menos 2 tem que ser igual a 0. Então, quanto que tem que ser o valor de k? Resolvendo essa equaçãozinha, 2. Então, o k tem que ser 2 para ele ser um número imaginário puro. Beleza? Outro exemplo aqui na questão B, ele traz agora aqui como um par ordenado. Mas a gente já viu que que o A, que seria o primeiro, seria a parte real, e o B, que no par ordenado seria a parte imaginária. Então, para ele ser um número real, a parte imaginária tem que ser 0. Então, a gente vai ter que fazer 2k menos 1 dividido por 3 igual a 0. Então, a gente resolvendo aqui, a gente chega que o k tem que ser 1 meio. Então, o k sendo 1 meio, a gente vai ter um número real nesse caso aqui. Beleza? Aqui eu trouxe depois umas atividades para vocês, mas eu já encaminho para vocês, beleza? Muito obrigado.